O próximo lançamento da ReserveBT já está para acontecer, você já sabe disso, e esse vídeo é para te ajudar a entender o quanto que vale a pena você se dedicar o seu tempo, sua energia para esse projeto, se faz sentido você assistir esse meeting que vai acontecer agora na terça-feira. Então fica ligado porque esse vídeo vai ser super importante para você tomar uma decisão que é fundamental para você e para o seu cliente também, né? Mas vamos lá que hoje o foco principal é de fato você, o seu trabalho, então curte comigo esse vídeo aqui que eu tenho certeza que vai ser muito instrutivo. Serão 7 razões para você assistir ao meeting e participar e focar na ReserveBT, tá? Então esses são os temas aqui que a gente vai trabalhar hoje, começando então com os segredos da reserva. A gente vai falar de aproveitamento de cliente. Esse tema é super importante para você entender se, poxa, vou investir meu tempo e minha energia num projeto. Será que eu consigo levar meu cliente vai conseguir entender, vai gostar disso? Será que eu vou ter que ficar levando ele de um lugar para outro? Como que é essa dinâmica? Você vai entender por que isso é tão relevante nesse projeto da ReserveBT. Processo comercial, outro tema super importante. Às vezes você tem lá cliente, não tem produto, uma série de outras coisas. Você saber como um processo comercial bem desenhado, bem transparente, pode fazer você alcançar resultados muito diferentes, isso também é importante. Estoque de produto, saber que você vai levar o seu cliente, você não vai ter problema em relação a isso, também é outro tema extremamente relevante. Qualidade construtiva é óbvio, né? A gente vende imóvel, então saber que aquilo que você está apresentando para o seu cliente vai ter realmente qualidade, você não vai ter dor de cabeça lá no final, também é outro ponto importantíssimo. A marca Opus também é outra coisa muito bacana, porque saber como que o nosso cliente enxerga, né, a marca, como que ele lida com isso, como que a gente pode trabalhar isso junto com ele, né, e quanto que isso que te remete a várias outras coisas também é muito bacana. Valorização, tanto histórico como potencial, é outro tema que todo mundo tem interesse de saber, seja o cliente está comprando para morar, seja o cliente investidor mais ainda, né? Mas esses são pontos aqui também bem legais. E por último, e igualmente importante, talvez até mais, tá? Histórias que vendem, isso é muito relevante para o seu argumento de vendas, para o seu cliente entender tudo que a gente está falando e como você se apresenta, como apresenta esse projeto para os seus clientes. Então vamos lá. Fica até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar de tudo que você vai ver nesse vídeo, foi feito com muito carinho. Começando com o primeiro tópico aqui, aproveitamento de cliente. O que eu quero dizer com isso, né? Bom, todo mês, né, toda vez você tem que fazer uma decisão, tem que tomar uma decisão importante, onde você vai investir o seu tempo e a sua energia, né? Então, vou decidir focar no projeto X, será que eu vou ter resultados? Será que esse projeto vai ser bem aceito pelos meus clientes? Será que vai chegar na hora do vamos ver? O preço está bem acertado? Será que o meu cliente vai gostar? São dúvidas que você, né, tem que resolver, porque você tem que decidir em qual projeto você vai focar, não é isso? Então, vamos lá. Você já deve ter passado por situações, ou já, né, viu o colega seu passando por situações, onde você chega a ter cliente e não tem produto, né? Então pode acontecer por vários motivos. Pode ser porque, sei lá, chegou na hora do vamos ver, vendeu tudo, acabou o estoque. Pode ser porque você está dependendo de um processo comercial ali que tem divisão de espelho, chega na hora ali, você depende de alguém liberar uma unidade para você poder vender para o seu cliente, então é muito frustrante você saber que você tem cliente e não tem produto. Outro ponto é o desperdício de investimento. Às vezes você fez uma super campanha, né, não só de grana, mas de tempo, de energia, você foi lá, fez tudo isso, chega na hora do vamos ver, seu cliente não gosta do projeto por qualquer motivo. Quando isso acontece, imagina que você levou seu cliente num projeto X lá, projeto que vem na sua cabeça agora. Se por qualquer motivo o seu cliente não gostar, você vai ter que levar ele em outro, né? Você não vai falar, não, então tchau, a gente não se vê nunca mais. Quando você vai levar em qualquer outro produto qualquer, o que você tem que fazer? Construir tudo de novo, né? Toda a argumentação de novo, de produto, de região, enfim, uma série de outras coisas. Isso demanda tempo, demanda energia, uma série de outras coisas. Isso realmente é desgastante tanto para você quanto para o seu cliente. Aqui na ReserveBT, isso tem uma dinâmica completamente diferente, já que a gente vai ter 7 condomínios, né? Desses 7, 2 já lançamos, estamos lançando o terceiro. Então, a realidade aqui, a dinâmica do cliente em relação a esse produto é muito especial, muito diferente por conta disso. Lógico, você tem que entender como você utiliza todas as informações, né? E outra coisa é quando o cliente contesta a credibilidade de um projeto, né? Isso aqui também é outra coisa muito bacana, porque tanto a qualidade construtiva como a marca, elas interagem com o cliente de um jeito muito especial e normalmente, né, nos atendimentos que o cliente já conhece, já sabe o que significa a marca Opus, ele já vem muito preparado para tomar essa decisão nesses pontos. Então isso é muito legal, porque boa parte do seu tempo, da sua energia já foi resolvida pelo investimento de marca que a gente faz sempre,
para entregar o melhor para o nosso cliente. Então, esses são pontos muito relevantes para você entender que vale a pena você assistir o meeting e participar e focar nesse projeto, tá? Então, na verdade, isso aqui é uma amarração de todos os temas que a gente vai falar, por isso que é tão importante você ficar até o final desse vídeo, beleza? Bom, processo comercial. É muito legal quando você sabe que você está participando de seja você corretor da empresa parceira que assina um produto, seja você de mercado, saber que o processo comercial da incorporadora, ele é simples, transparente e meritocrático. E é exatamente isso que a gente tem aqui. Inclusive hoje é muito bacana ver que várias incorporadoras estão adotando um trabalho parecido com esse que a gente faz, né, esse método que a gente faz, onde você consegue subir sua pasta ali no Facilita, a gente trabalha com ordem de pasta, não tem divisão de espelho, então você não depende, né, de ninguém liberar uma unidade que você precisa para poder fazer a venda do seu cliente. Você fazendo o trabalho do jeito certo, na hora certa, você sempre vai conseguir performar ali de um jeito satisfatório, tanto para você quanto para o seu cliente. Então esse é outro ponto muito bacana, até para você poder fazer um trabalho de maior qualidade, até de mais elegância, né, na hora de atender o seu cliente, sem aquela correria, sem aquela pressa, sem precisar pegar fila ali, sei lá, que horas da manhã, né? Então isso é muito legal, você entender que esse processo comercial trabalha a seu favor. É lógico, você precisa entender como você se adequa a ele, mas é tudo muito simples, muito legal. E é por isso que vários corretores têm resultados muito diferentes, muito especiais aqui dentro da Ops com a gente. Eu quero que você faça parte disso a partir de agora, beleza? Outra coisa é estoque de produtos, né? Como eu falei, pode acontecer, né, de você trabalhar um lançamento qualquer, chega na hora do vamos ver, acabou o produto, e aí você tem o cliente na mão e não tem produto. Já deve ter ouvido isso acontecer com vários outros lançamentos. Isso é bom de certa forma, óbvio, né? Mas você saber que aqui você vai ter uma variedade interessante de metragens primeiro, né? E outra coisa, uma quantidade suficiente para você trabalhar os seus clientes de maneira adequada é outro ponto muito interessante. Por quê? Porque aqui a gente vai ter 7 condomínios completamente independentes entre si, mas serão 7 condomínios. Desses 7 condomínios a gente tem uma variedade muito legal, então quando você traz o seu cliente aqui, se porventura um tamanho, né, um perfil ele não atende ele, seja por prazo, seja por ticket, né, pelo valor final, pelo tamanho, pela característica, se isso não se adequar ao seu cliente, você sabe que aqui mesmo, no mesmo local, você vai ter um outro produto que vai se adequar a ele, tá? Então a gente acaba tendo uma variedade, um cardápio muito mais completo agora com esse novo lançamento, né? E outra coisa é que esse projeto aqui, ele é o mais sofisticado da região e vender filé mignon é muito mais fácil que vender músculo, né? Fazendo um paralelo aí com açougue, digamos assim. Mas isso é muito legal porque às vezes o corretor não está acostumado ainda a trabalhar o alto padrão, ele fica um pouco receoso, mas muito pelo contrário. Você vender o que é bom, né, que as pessoas já reconhecem como bom, é muito mais fácil do que você tentar ali, de repente, por um argumento de preço ou alguma outra coisa, você convencer o seu cliente. Aqui você não precisa necessariamente convencer o seu cliente, você precisa mostrar para ele que o produto é muito mais do que ele imagina e adequar um plano de pagamento para ele. Então isso é muito bacana, os corretores que já têm experiência em relação a isso, já vivem essa realidade vendendo aqui com a gente, sabem exatamente o que eu estou falando. Se por acaso não é o seu caso ainda, esse é mais um motivo para você assistir esse meeting, participar e focar nesse lançamento, beleza? Então, vamos lá, para você entender um pouquinho melhor, eu vou ilustrar o que eu acabei de falar. Isso aqui é a Reserve BT, né? A Reserve BT é uma vizinhança inteira com a nossa assinatura, com a nossa experiência, né? Com todo esse DNA nosso, que a gente está criando aqui no Alto do Bueno, né? Então aqui da T4, e aqui a gente nós teremos aqui 7 condomínios completamente independentes entre si. Isso é fundamental, fique claro logo de cara, né? O stand aqui, o primeiro condomínio que nós lançamos é o Opus Teluri, tem 2 torres. O segundo condomínio foi o Opus Giro 2, né? Então o Teluri é um residencial mais familiar, apartamentos de 3 e 4 suítes, 150 e 200 metros quadrados, todos com elevador privativo. O segundo que nós lançamos foi o Opus Giro 2, a nossa linha de compactos de luxo, onde a gente tem a partir de uma suíte, né, os apartamentos estúdio e até os apartamentos maiores, né? Então a gente tem as tipologias básicas, digamos assim, vão de 43 a 100 metros quadrados, e agora esse novo lançamento que a gente vai ter o meeting é um residencial familiar também, com 3 suítes de 100 a 139 metros quadrados e as penthouses um pouquinho maiores, né? Então o bacana é justamente isso, você entender que você trouxe um cliente aqui para Reserve BT, né? Você fez ele entender o que é a grande vantagem de
moral de investir na Reserve BT. Se esse projeto não se adequar a ele, esse aqui vai se adequar, senão esse aqui vai se adequar, né? E a gente tem uma variedade baseada não só em tamanho e, consequentemente, em valor final, mas também em prazo de entrega. Então, a gente tem o mais próximo de entrega, o mais distante, então tudo isso acaba oferecendo para o seu cliente várias possibilidades, tá? Isso é muito legal. Outro ponto, obviamente, a qualidade construtiva, né? Então, saber, né, que aquilo que vai ser entregue, né, que as plantas são inteligentes, né? A gente percebe isso quando o cliente chega aqui, ele já comparou com outros lugares, ele percebe que as plantas ali são realmente bem projetadas, tanto na planta padrão, como a possibilidade de você fazer ampliações e tudo mais. Isso tudo é muito, muito relevante. Nossas plantas são realmente muito queridas, né? E as pessoas buscam por isso. Não à toa a gente já tem aí um apartamento de 200 metros quadrados do Telure praticamente esgotado. Então a gente tem realmente uma condição de mostrar para o nosso cliente que o produto realmente é superior. Acabamentos sofisticados também, esse é outro ponto óbvio, né? Quem que não quer um apartamento que já venha com acabamentos sofisticados, mas também tem um processo de personalização muito bacana para o cliente que quer fazer ali algo a mais, né? Quer deixar o apartamento mais com a cara dele. Isso também é outro ponto bem relevante. Arquitetura, lazer e paisagismo, óbvio que esses são pontos muito, muito especiais, né? E aqui a gente trabalha isso de um jeito realmente muito impactante. Primeiro que nós temos, né, quem projeta as nossas fachadas, né? O Bretones, que faz um projeto incrível, incrível, trabalha exclusivamente aqui para a Opus. A gente tem realmente fachadas que são icônicas, né? Esse projeto novo que a gente vai lançar, inclusive, tem uma fachada ainda, assim, incrível. Você tem que assistir o Meet para entender do que eu estou falando. Lazer também, a gente tem o Léo Romano que assina as nossas áreas de lazer, assim como os nossos decorados. Então tudo isso realmente entrega muita sofisticação para o nosso cliente, muita qualidade. E o paisagismo, que aqui no nosso caso, ele ganha um nível muito superior, porque a gente trouxe o Benedito Abud não só para fazer o paisagismo dos condomínios em específico, né, a parte individual de cada condomínio, mas de todo o parque linear e da Reserve BT como um todo. Isso é realmente muito, muito impactante, muito sofisticado. Vou mostrar algumas imagens daqui a pouco para você entender. E quando o seu cliente entende tudo isso, entende esse contexto, ele fala, cara, realmente faz sentido eu estar aqui, né? Ainda bem que eu estou aqui conhecendo esse projeto. Isso tudo traz uma percepção realmente muito especial. E a experiência no relacionamento, esse é outro ponto, né? A gente está falando de construção, mas estou falando de relacionamento. Como que é isso? O cliente, ele que já conhece a marca, ou mesmo aquele que não conhece, mas que conhece alguém que já viveu isso, que já tem um Opus, sabe o quanto a gente investe nesse relacionamento, não só na hora da venda, obviamente, mas ao longo de todo o relacionamento, durante a obra, pós-obra. Isso é realmente muito legal, porque envolve construção da marca e, obviamente, isso reflete na facilidade com que você vende esse produto para o seu cliente, porque aí chega na hora da decisão, ele sabe que ele está comprando algo de extrema qualidade em todos os aspectos, não só na construção, não só no acabamento, mas em tudo que envolve a experiência de compra dele, tá? Bom, quando a gente fala de marca Opus, né, tá totalmente linkado com o que eu acabei de falar, mas isso é muito bacana porque tem uma alta percepção de valor mesmo, né? As pessoas que já conhecem, óbvio que elas já linkam isso a algo de realmente de alto valor, mas é preciso sempre trabalhar isso de forma personalizada com o seu cliente. Por quê? Porque a gente tem aqueles clientes que já estão acostumados com isso, né? Eles já consomem marcas que têm alto valor agregado, mas também tem aqueles clientes que estão indo a primeira vez ali tendo aquela experiência, talvez eles sintam um pouco tímidos, retraídos, né, para aquilo lá, mas aí é que entra a importância de você saber conduzir isso de forma personalizada para o seu cliente, e não à toa que a gente faz todo um trabalho de stand, de experiência de cliente, de visita, né? Todo um cuidado muito especial na hora de sentar com o seu cliente, explicar todos os detalhes, e eles percebem isso. Isso é realmente muito relevante. A gente tem várias histórias de clientes aqui muito especiais que entregaram para a gente um feedback muito especial pela marca, tá? Então, de estarem muito satisfeitos, de estarem comprando, estarem realizando um sonho importante. E isso, para a hora do seu trabalho, para você que ainda não vendeu um Opus, você ainda pode não saber o que eu estou falando. Mas quem já vendeu, né, está assistindo aqui esse vídeo, sabe exatamente o que isso significa e como isso te ajuda a vender mais e melhor. Por isso que quem vende depois continua vendendo com a gente, e eu quero justamente trazer para você essa possibilidade, essa experiência de você participar de mais esse sucesso de vendas com a gente, beleza? Falando de valorização, né?
de histórico de potencial. É óbvio que mesmo quem esteja comprando algo para morar, né, não é um investidor, ele quer saber que o que ele vai comprar vai valorizar, né? Lógico, quem que não quer isso, né? Então, só para você entender de histórico de valorização, a gente lançou a primeira torre do Teluri, que foi o primeiro projeto da Reserve BT, né, em junho de 2021. De lá para cá já teve mais de 40% de valorização. Isso é muito legal, só que tem mais um ponto. Tá, já chegou nisso, será que ele parou por aí, né? Você já atingiu o ápice? De jeito nenhum. O potencial de valorização é muito maior do que isso, né? Porque a gente ainda está trabalhando no preço de metro quadrado considerado de oportunidade, de verdade, tá? A gente teve uma unidade que a mais cara, digamos assim, vendida do Opus Teluri, de 200 metros quadrados por R$9.000 o metro quadrado. Isso já representou uma valorização acima de 40% desde que a gente lançou. E a gente sabe muito bem que esse não é o preço teto, tanto da região quanto do que a Opus trabalha, mas é muito bacana do seu cliente entender que tudo isso que a gente está construindo vai entregar ainda mais valorização para o seu cliente. Por quê? Porque a gente está numa região que está passando por uma transformação importante. E não é uma transformação que vai acontecer a depender de forças externas, né, de acontecimentos externos, ou que a gente torce para acontecer. Não. É justamente a nossa experiência causando essa valorização, causando essa transformação da região. E é isso que a gente tem que fazer o nosso cliente entender, que não é algo que a gente simplesmente faz e torce para acontecer. Não, a gente trabalha, a gente promove isso, e por isso que os nossos clientes são tão satisfeitos com o resultado que a gente entrega também de valorização. Para você entender um pouquinho melhor o que eu estou falando, ó, a Reserve BT está aqui, né? Então aqui a gente vai ter as duas quadras que eu mostrei naquela imagem, e aqui, ó, tem mais um fato relevante, que é o Parque da Serrinha. Se você ainda não sabe, o Parque da Serrinha é uma área equivalente a 2 vezes o Vaca Brava, e vai ser revitalizada com o investimento da Opus. Está numa fase aí de transferência do estado para o município. Isso aqui, quando sair a revitalização, que em breve a gente já vai ver isso aqui começar a acontecer, isso vai trazer para a região uma curva de valorização muito importante. Vai ser outro fato extremamente relevante para que essa região, né, passe a ser reconhecida aí com um altíssimo padrão, e é justamente isso, esse movimento que a gente está começando. E além dessa área que vai ser revitalizada, que óbvio vai trazer sofisticação e tudo mais que eu já falei, o que a gente está fazendo aqui no meio, né, que é a Reserve BT em si, isso aqui é a Reserve BT, aqui a gente está criando um parque linear. E isso aqui, na prática, vai ser uma das coisas mais relevantes para as pessoas entenderem valorização, né? Porque realmente vai ser uma região muito sofisticada, né? O fato de a gente estar criando uma vizinhança com assinatura é muito, muito impactante. E outro fator, né, para quem já conhece a região, é saber que aqui você tem conveniências, você consegue resolver sua vida a pé se você quiser. Esse conceito de walkability que a gente tem na região é algo extremamente relevante nessa parte aqui no Alto Bueno, por isso que a gente tem resultados muito bacanas. E falando do parque linear, né, que eu acabei de comentar, o que é isso de fato, para a gente ilustrar rapidamente aqui? Normalmente, o que teria na rua? Né? Teria calçada de um lado e de outro. A gente pegou 6 metros de largura além da calçada para criar uma faixa de parque linear ao longo daquela rua inteira. Então a gente vai ter uma alameda toda florida, né, toda arborizada aqui. Esses IPs aqui, são uma alameda de IPs e árvores frutíferas e item de lazer. Então nas extremidades aqui a gente vai ter espaço pet, espaço fitness, né, praça de convivência, playground, justamente para entregar, né, para as pessoas algo realmente muito diferente. E quando a gente pensa né, nessa vizinhança e como esses prédios, né, vão se colocar ali em volta, é algo muito bacana, porque todo mundo já passou por uma rua, você já deve ter passado por isso, passou por uma rua e viu um prédio que você pensou, puxa, esse prédio matou o prédio do lado, né? Ou tirou a vista, tirou a privacidade, e aqui vai ser completamente diferente. Essas imagens que vocês estão vendo é justamente de como vai ficar a Reserve BT, porque esse paisagismo todo já foi plantado justamente para que quando a gente entregar os condomínios, isso aqui já esteja, né, num novo patamar, com outro visual. Aqui você já está vendo o Teluri, né, que foi o primeiro que a gente lançou. Em breve a gente vai ver no Meet, assista o Meet, porque você vai ver imagens já colocando ele do lado do próximo que vai ser lançado, que tem um design diferente. Depois o Giro, que também já foi lançado. Então a gente começa a mostrar para os nossos clientes realmente como isso vai ser muito, muito, muito relevante, né, com vigilância 24 horas, com toda essa qualidade aqui de vizinhança muito superior do que se tem por aí. Esse parque linear é justamente isso aqui, ó, uma alameda muito bacana, muito gostosa, que com certeza vai ser um dos pontos mais sofisticados da cidade,
para morar, e as pessoas que depois passarem por aqui, que tiveram oportunidade, mas não compraram, tenho certeza que vai dar aquela pontinha de arrependimento, né? Bom, e quando a gente junta tudo isso, a gente entende que nesse projeto a gente tem muitas histórias e fatos que vendem. Isso realmente é muito legal, porque a gente sabe que conversar com o nosso cliente, mostrar um projeto bacana, às vezes não é suficiente, né? A gente mostrar para ele que a vida dele vai ser melhor naquele lugar é o que realmente muda, e quando você entende o seu cliente e aplica, né, essas ideias à realidade dele, é o que realmente faz a diferença. Então, a gente começa a falar aqui de conveniências. A gente tem uma região onde você consegue resolver praticamente tudo a pé, se você quiser. Você tem escola, você vai a pé, academia, mercado, farmácia, açougue. É realmente uma região muito gostosa, né? Quem já conhece sabe, quem ainda não conhece é só dar uma volta que rapidamente você percebe isso. Restaurantes, então toda uma conveniência muito, muito ampla, né? Vias de acesso também. Esse fato de a gente ter uma vizinhança exclusiva, esse é um ponto que muitas pessoas às vezes não entendem de primeira, mas de fato, quando a gente percebe que não é só um projeto muito bacana, um projeto super especial como o Telure, como o Próximo, não são projetos isolados, mas uma vizinhança inteira deles, né? Isso é realmente muito relevante, porque a gente sabe que em várias ruas você encontra ali prédios que acabam atrapalhando a vista, privacidade, o que fica feio, o que estraga ali a região como um todo. Aqui a gente vai ter uma qualidade disso, né, muito bacana, e isso traz valorização como um todo, né? Então, como eu falei, a valorização que a gente entrega é não está baseada só no vamos fazer um projeto e torcer para que dê certo, torcer para que as pessoas percebam ele como algo de valor. Não, tudo isso realmente é feito com muita inteligência, muito estudo. Outro ponto é o networking de toda a família, né? Por mais que você possa pensar que, nossa, por que esse ponto fez tanta diferença para estar aqui nessa lista? Bom, todo mundo sabe que as pessoas com quem a gente convive são importantes para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, seja a gente na idade adulta, que a gente que trabalha com venda sabe bem disso, quanto que o networking é importante. Quem tem filho também se preocupa com isso, pensar que as amizades com que os nossos filhos vão crescer serão talvez as amizades que eles vão levar ao longo da vida. Isso reflete em oportunidades profissionais, em qualidade de vida, né, em filosofia de vida, e tudo isso é muito legal quando a gente percebe que a gente encontra aqui praticamente a mesma qualidade e aspectos que a gente busca às vezes num condomínio horizontal, mas aqui com a praticidade do vertical, com toda a segurança, né, toda a qualidade de vida, que é outro ponto óbvio dessa lista. Então, a qualidade de vida que a gente quer promover aqui, aí estou falando já dos condomínios individualmente, é realmente muito superior, né? A área de lazer deles é muito ampla, muito bem desenvolvida, né? Isso tudo traz muita sofisticação e qualidade de vida, né? Bem-estar, você se sentir realmente satisfeito onde você vive, realizado. Esses são pontos muito, muito, muito relevantes. E aí, a praticidade mesmo, que eu comentei. Então, a gente tem outro ponto muito legal aqui, nessa lista de histórias que vendem, pessoas que estavam buscando casa em condomínio, ou lote de condomínio para construir, e acabaram entendendo que aqui elas vão encontrar o que elas estavam buscando em termos de viagem mesmo, assim, sabe? De ideia de vida, de padrão de vida ali e tal, mas elas encontram tudo isso, só que com muito mais praticidade e até economia, né? Porque a gente sabe que são realidades bastante diferentes, mas as pessoas às vezes vão ali no flow, né, daquela ideia, e quando elas percebem que elas têm a mesma chance, né, uma chance de ter a mesma qualidade de vida, mas com mais praticidade, isso faz mais sentido. Então, você vai entender no treinamento, depois a gente vai ter um outro momento específico sobre isso, onde você vai entender como você consegue, inclusive, trazer pessoas que estavam buscando esse tipo de imóvel diferente para conhecer esse projeto, e isso vai fazer muito sentido para você e para os seus clientes, tá? E aí, como eu já falei, da valorização. A gente sabe que os projetos da Opus têm um valor agregado diferente, a gente consegue entregar essa valorização de um jeito realmente diferente, e a gente está com preço de oportunidade realmente, por quê? Porque essa região começou a ser desenvolvida agora. Então, estar no lugar certo é importantíssimo, certo? Estar no lugar certo é fundamental. Mas estar no lugar certo, na hora certa, é mais importante ainda. E é isso que a gente tem que fazer o cliente entender, que o fato de a gente estar transformando a região, de ter um parque que vai ser revitalizado, que 2 vezes o tamanho do Vaca Brava, que a região como um todo está passando por uma transformação extremamente relevante,
é o que vai colocar muita valorização no bolso dele, por isso que ele tem que entender o momento que ele está, como isso é oportuno, tá? Fazendo um resumo do que a gente falou, então a gente falou de aproveitamento de cliente, aquele lance que eu falei, você trouxe um cliente na reserva EBIT, trouxe para conhecer o Teluri, chegou lá, conheceu 150, 200 metros, sei lá, não apertou meu bolso, não é o que eu queria, ou não gostei de algum detalhe, tudo bem, tem esse agora que a gente está lançando de 100 a 135, tem um prazo de entrega um pouco mais longe, então o fluxo fica mais confortável, talvez ainda não seja o que eu quero uma coisinha menor, tem, então você não vai precisar pegar o seu cliente, todo aquele investimento que você fez para conseguir trazer o cliente, né? Você não vai precisar levar ele em outro lugar para construir todo um argumento de novo, de projeto, de região e tudo mais. Aqui, o cliente chegou, ele entendeu o que é a reserva EBIT, ele já comprou essa ideia com você, o projeto que ele vai escolher é um detalhe, é uma consequência. Então isso é muito legal para a sua experiência de venda e para o seu cliente também. Processo comercial simples, né, intuitivo, meritocrático, justo, transparente, isso também é outro ponto extremamente relevante para você saber que você pode trabalhar tranquilo, né, que as coisas vão acontecer, só trabalhar do jeito certo ali e que as coisas acontecem sempre a seu favor, sem favoritismo, sem nada, projeto realmente muito bacana de processo comercial. Estoque de produto, como eu falei, você tem uma variedade muito legal para o seu cliente, então isso é extremamente relevante. A qualidade construtiva, você que já conhece, ótimo, se você ainda não conhece, você vai perceber isso agora nos treinamentos, logo depois do meeting. A marca, né, e como isso interage tanto com você quanto para o seu cliente. Então, se você ainda não está acostumado, ainda não participou de uma venda, nunca vendeu um Opus, né, esteja com a gente, eu quero que você tenha essa experiência para você entender o quanto isso é relevante, tanto para você como corretor, mas também para o seu cliente. Valorização, a gente entrega uma valorização muito acima da média para os nossos clientes, por isso que a gente tem esse histórico tão bacana de recompra, inclusive, né? Vários clientes que compram Opus, acabam comprando novamente, não à toa, todo lançamento nosso a gente sempre dá uma privilegiada nesses clientes, abrindo alguns dias antes uma antecipação para quem já é cliente Opus poder comprar com prioridade. Isso é muito legal, né? Por isso que a gente consegue esse resultado também bem interessante. E histórias e fatos que vendem, né? Quando a gente entende tudo isso, a gente consegue contextualizar, né, a vida do nosso cliente dentro de tudo isso, como isso vai transformar de fato a vida dele, colocando muito mais qualidade de vida, muito mais valorização. Todos esses aspectos, eles encaixam nesse ponto aí de amarração dessa apresentação que vocês estão vendo, certo? E aí é o seguinte, eu quero realmente te ver na terça-feira, né, no dia 7 às 9 horas da manhã no meeting, vai ser muito bacana, vai ser online, ali no YouTube da Opus Incorporadora, meeting super interessante mesmo, com informações muito relevantes, assista, participe, né, interage com a gente ali no chat, e logo na sequência a gente já está agendando, né, com a imobiliária, se a sua imobiliária ainda não marcou o treinamento com a gente, né, entre em contato comigo pelo WhatsApp, vamos agendar o seu treinamento que será nas semanas logo aí depois do meeting, para você vir aqui conhecer os detalhes do projeto, conhecer os decorados que estão maravilhosos, são 2 decorados, tanto de 100 quanto 139 metros quadrados. Tenho certeza que você vai se apaixonar nesse projeto e vai conseguir fazer o seu cliente entender a oportunidade que ele tem nas mãos aqui de viver numa vizinhança inteira com essa assinatura, quanto isso vai ser relevante. E é isso, então participa mesmo com a gente, eu quero te ver lá, e nosso próximo encontro então na terça-feira às 9 horas. Posso contar contigo? Então se prepara e vamos lá.